Olá, irmãos. Aqui é o pastor Heber Carlos de Campos Júnior, professor do Andrew Jumper, desta vez dirigindo esta live desta segunda-feira, Andrew Jumper Live. Quero aqui dizer que hoje eu farei as honras do professor Mauro Meister como o apresentador. Ele será um dos que vai contribuir aqui com esta conversa interessantíssima com o professor Leandro Lima. O tema, como você pode ver aí na tela, é teologia bíblica é mais importante que teologia sistemática. Esses dois professores conhecem desses dois assuntos, ensinam teologia bíblica, a teologia sistemática e vão poder nos ajudar nessa temática. Então, antes de qualquer coisa, quero pedir que os dois se apresentem, dê o seu alô ao pessoal que nos acompanha pela internet. Muito bem, boa noite a todos, uma alegria estar aqui com os colegas nessa noite, dessa vez como debatedor. A gente não debate, na verdade, né? A gente conversa a respeito de temas, e é muito bom. A teologia bíblica é um tema muito precioso ao meu coração, eu ensino há muito tempo teologia bíblica, acho que dei aula para os dois de teologia bíblica, em se brincar, né? No seminário. Hoje eles já me superaram, mas faz parte. E eu continuo ensinando teologia bíblica, gosto demais, tenho grande prazer em explicar a teologia bíblica e desenvolver a teologia bíblica. Então, acho que o nosso bate-papo hoje vai ser legal. Bem, para mim também é um prazer poder participar da live com os colegas, aprender com vocês um pouco mais, né? O nosso professor Mauro aí, que foi tão importante na nossa história. E eu também comecei meu trabalho, meu ministério docente, né, mais no campo da teologia sistemática. Lá no começo eu escrevi um livro nessa área, né, e depois, aos poucos, eu fui migrando para a teologia exegética ou a teologia bíblica. E até hoje eu me considero assim, com um pé em cada, né, e não é fácil de se equilibrar aí, porque é fácil de cair. Mas é assim que eu me vejo, com um pé em cada das duas teologias aí, bíblica e sistemática. Muito bem. Para vocês verem como esse assunto é prático, um dos nossos alunos perguntou algo que depois eu vou pedir para os nossos professores responderem, não é? O Celso diz assim: quero me matricular no CPAJ para cursar teologia bíblica e sistemática. Devo começar pela bíblica? Então, Celso, eu digo que daqui a pouco a gente responde isso, tá bom? Antes, eu quero dar a vocês a oportunidade de acompanharem o nosso canal, não é? Então, não se esqueça de se inscrever no canal do Andrew Jumper. Graças a Deus, ele tem alcançado pessoas diferentes, mas você sabe que quando você se inscreve, nós aumentamos o número de alcance. Então, se você está conhecendo o Andrew Jumper agora, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. E aí, sempre que você acompanhar o nosso conteúdo, inclusive o de hoje, não deixe de colocar lá o seu like. Assim a gente multiplica o alcance do nosso material aqui, dessas conversas, desses bate-papos, ok? Feita esta propaganda inicial, quero dizer mais uma coisa que pode ser interessante a você, porque isso significa conteúdo da nossa escola. Veja só o que eu tenho a anunciar para vocês aqui. Nossa escola tem produzido já há mais de 25 anos uma revista teológica, cujo título é esse aí, Fides Reformata, isto é, a fé reformada. Esse título latino quer dizer que nossa escola representa essa fé, não é? Esse legado que vem não só da reforma protestante no sentido mais lato, mas daquela parcela da reforma protestante que representa os reformados, às vezes chamado de calvinistas. Pois esta revista tem uma série de artigos, tanto de teologia bíblica, como de teologia sistemática, teologia histórica e muitas outras áreas dentro da teologia. Então, quero encorajar você a acompanhar essa revista. Ela está gratuitamente disponível lá no site, tá bom? cpaj.mackenzie.br é o site de nossa escola. Você vai encontrar vários artigos gratuitos para você aprender um pouco mais sobre teologia bíblica e sistemática. Então, já que foi feita a introdução, eu quero então começar com uma pergunta que vai ajudar a gente a situar essa conversa toda. Então,
nós vamos começar com uma pergunta que talvez esteja na mente de alguns dos nossos telespectadores aqui, aqueles que acompanham essa live, né? O pessoal que tem acompanhado Andrew Jumper Live toda segunda-feira. Afinal de contas, professor Mauro, toda teologia não deveria ser bíblica? Por que a gente tem essa diferença entre uma teologia bíblica e sistemática? Muito bem, é uma ótima pergunta, é sempre por onde a gente começa esse debate. Aliás, alguns autores, eles defendem que a gente só consegue definir teologia bíblica a partir da teologia sistemática. Olha só, por que eles falam isso? Porque quando a gente fala em teologia, teologia é um construto humano. Como ela é uma construção humana, ela pode ser bíblica, ela pode não ser bíblica, mas ela tem que ser sistemática, porque se ela não for sistemática, ela não é teologia. A ideia da teologia é você trabalhar e colocar as coisas em ordem, colocar o pensamento, as ideias, o que for em ordem. Então, existe um sentido em que toda teologia ela é, por natureza, sistemática. Agora, quando a gente vai tratar da fonte e da natureza de uma disciplina acadêmica dentro da enciclopédia teológica, aí a gente precisa fazer, ou a gente acaba fazendo essa definição e essa distinção entre a teologia sistemática e a teologia bíblica. A gente talvez devesse até discutir e perguntar sobre a teologia, se ela é uma teologia cristã, né? Porque eu posso fazer uma outra teologia que não seja cristã. No caso aqui, a gente está tratando de teologia cristã, a gente está pensando, lembrando que teologia é uma construção humana, e ela, para ser teologia, está na sua natureza ser sistemática. Um grande autor do passado diz que é até uma contradição de termos usar a expressão teologia sistemática, porque se ela é teologia, ela já é por natureza sistemática. Enquanto que autores definem teologia bíblica como uma disciplina de natureza histórica, muito mais do que de natureza sistemática. Em que sentido? É porque ela vai trabalhar muito mais com a história, no caso da teologia cristã bíblica, ela vai trabalhar muito mais com a história da revelação do que com o resultado final, que é o resultado que eu espero ou obtenho na teologia sistemática. Então, toda teologia deveria ser bíblica? Ora, toda teologia cristã deve ser bíblica, toda teologia necessariamente já é sistemática, e aí a pergunta, por que essa diferença entre uma teologia bíblica e sistemática, eu deixo para o Leandro. Leandro, eu quero te pedir um favor. Quando você responder essa pergunta, que o Mauro já deu a deixa aí, talvez ajude os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo, a entender essa diferença entre teologia como construto humano, que o Dr. Mauro falou, e a revelação em si. Porque talvez os cristãos não conscientemente nem sempre carregam isso muito claramente. Acho que seria legal se dar uma explicada nisso. Ok, muito bem. Bom, nós temos que partir sempre da Bíblia. O Mauro falou agora há pouco, toda teologia verdadeira, ela é sistemática, ou seja, ela tem algum sistema. E, por sua vez, também, toda teologia cristã verdadeira tem que ser bíblica, senão ela será apenas uma abstração, né, a partir dos pensamentos humanos. Então, trata-se de analisar a Bíblia. A questão é, como nós analisamos a Bíblia? A Bíblia é o nosso objeto de estudos. Porque a gente pode falar em revelação fora da Bíblia? Pode, se nós pensarmos na revelação geral, né? Na revelação da natureza. Deus se revela através de todas as coisas que ele criou, inclusive o próprio ser humano, né? É feito à sua imagem e semelhança. Porém, essa revelação geral, ela não traz ao ser humano o conhecimento, por exemplo, da salvação, né? Do que o ser humano mais precisa. Então, nós não fazemos teologia analisando a natureza, ou seja, a gente não faz teologia natural. Nós entendemos que uma revelação extraordinária foi nos dada diretamente por Deus, né? Através de profetas, através dos apóstolos,
E essa revelação foi registrada, foi escriturada através do processo de inspiração divina. Ao ser registrada, ao ser escriturada, nós passamos a ter, né, um conteúdo formal de estudos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E a questão agora é como nós analisamos a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro propriamente dito de teologia sistemática, né? A Bíblia ela é composta de 66 livros, todos muito diferentes uns dos outros, muitos deles descrevendo situações históricas lá do passado, né? Ações de Deus na história, ações redentivas de Deus na história. Outros, por exemplo, né, mais na minha área de estudos, Novo Testamento, as cartas, as epístolas, né, o Apocalipse, textos escritos por apóstolos para resolver problemas imediatos das igrejas locais. E agora nós temos isso em mãos, nós temos esse patrimônio, essa riqueza que é a Escritura, e como nós a analisamos, como é que nós vamos compreendê-la como um todo, né? E aí é onde os ferramentais se dividem, e muitos entendem que a melhor maneira de estudar a Escritura é adotando uma perspectiva que chamamos de sistemática, ou seja, nós já partimos das doutrinas. Nós entendemos que as doutrinas cristãs já estão estabelecidas, né? E nós vamos, então, estudar essas doutrinas ao longo de toda a Escritura, comparando toda a Escritura, né? Não é meramente dogmática, no sentido de que nós vamos ficar apenas discutindo abstratamente os dogmas. Não, nós queremos fundamentação bíblica para os dogmas. Nós queremos fundamentação bíblica para as doutrinas. E, então, nós vamos analisar essas doutrinas à luz, ao longo de toda a Escritura. Por exemplo, em geral, né, os teólogos sistemáticos, eles costumam, hoje em dia, dividir a teologia sistemática em 8 disciplinas. Pode ter mais, pode se juntar umas ou outras, né? Mas geralmente é assim. Começa falando sobre introdução à própria Bíblia. Então, antes de estudar a teologia, nós temos que estudar o que é o nosso objeto de estudo, a própria Bíblia. Então, você tem uma disciplina inteira só para falar sobre introdução à Bíblia, introdução aos pressupostos, né, aquilo que a gente chama de prolegômenos, aquilo que se fala antes de iniciar o próprio estudo. Depois, se passa a falar do ser de Deus e as suas obras, né, chamada, o termo técnico aí é a teontologia, o ser de Deus e suas obras. Depois se fala do ser humano, criado e caído, né? Então, antropologia, não antropologia cultural, mas antropologia teológica, bíblica. Depois se fala em cristologia, né? A pessoa e a obra de Cristo. Depois se fala em doutrina da salvação, que é conhecida como soteriologia, né? Então, a salvação aplicada, a salvação conquistada por Cristo na cristologia, aplicada agora no crente. Antigamente não havia essa disciplina específica, hoje em dia há, né? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, então a pessoa é a obra do Espírito Santo, já é a sexta. Aí temos a sétima, que é a eclesiologia, então a doutrina da igreja dos meios de graça, e fechando com escatologia, a doutrina das últimas coisas. Então é um conjunto, né? É interessante porque é um método, você está estudando a Bíblia como um todo, mas a partir dos dogmas, a partir das doutrinas já estabelecidas, né? E é um método interessante, útil, né? Enriquece, sim, o conhecimento da palavra de Deus, mas não é o único, né? E aí entra o outro lado, que é justamente a teologia bíblica. Quando ela surge lá, né, tempo depois do iluminismo, ela surge não nos meios conservadores, né? A teologia bíblica surge no meio dos liberais. Eles não gostavam dessa história de dogmas, de doutrinas, e eles não queriam isso, né? Eles queriam rechaçar, repudiar isso. E eles, então, Gabler, né, os primeiros aí a fazer o discurso da teologia bíblica, e ele, então, diz aquilo que Mauro pode dizer. Não, a teologia bíblica é o seguinte, esquece os dogmas, claro que estou falando de forma bem popular aqui, né? Esquece os dogmas e vamos analisar apenas de uma perspectiva histórica, né? A Bíblia é uma perspectiva histórica. Então, no começo, a teologia bíblica ela é muito mais antibíblica, né, do que bíblica. Ela se diz bíblica, mas, na verdade, o que ela quer, né, originalmente, é questionar a própria Bíblia, nas suas formas, tradições, redações, né, todo o criticismo histórico está ali, né, embutido dentro da teologia bíblica. Então, veja, o nome é teologia bíblica, mas, no fundo, ela não tinha muito de bíblica, não. Era muito mais um questionamento da Bíblia do que qualquer outra coisa. Mas, mais tarde, os teólogos conservadores, né,
perceber, não, peraí, é interessante analisar também dessa forma. Vamos analisar, então, a Bíblia no seu desenvolvimento histórico. Por que não? Vamos analisar, né, na sua progressividade revelacional, né? Uma das nossas doutrinas da progressividade da revelação. Vamos analisar, é interessante, é importante. E é nesse ponto que surge, então, essa teologia bíblica conservadora, né, a qual o Mauro tanto ama aí, né, e que nós também gostamos, obviamente, e que vem, sim, enriquecer grandemente o campo dos estudos teológicos. Você viu que ele fez uma distinção com ênfase, né? Foi interessante, foi interessante. Deixa eu aproveitar a dica do Leandro e fazer uma pergunta de quem dá uma dica histórica para os nossos ouvintes, e aí eu parto para a próxima pergunta para vocês ajudarem os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos acompanhando, para entender essa distinção. Então, assim, para os nossos amigos que nos ouvem, a ideia de um sistema de teologia é bem antigo na história de fazer teologia, né? Nós temos, de certa maneira, organizações sistemáticas já no tempo dos primeiros séculos, o período da chamada patrística. Você tem exemplos em Orígenes, tem exemplo em Agostinho, em pequenos tratados que dão um certo panorama da nossa fé. Mas os sistemas se tornaram comuns mesmo na Idade Média. E a reforma não se desfez disso. Você tem vários livros como Os Lugares Comuns, Loci Communis, de Melanchthon, que é uma sistemática no meio luterano. As Institutas de Calvino organiza tematicamente a revelação numa espécie de sistema. E você tem ao longo da história aí as famosas teologias dogmáticas ou sistemáticas. Então, Leandro, já que você falou desse aspecto histórico, quero ouvir do Mauro e de você a sequência, no caso dessas distinções que vocês fizeram, é assim: se historicamente o método sistemático veio primeiro e depois o método bíblico, vamos dizer assim, veio depois, então explica o que ela faz e de positivo e talvez o que levou elas a surgirem, né, para que a gente dissesse, opa, talvez a gente precise usar essa outra ferramenta para estudar a teologia, para entender a Bíblia Sagrada. Então, de repente, se a gente distinguir o que cada uma delas faz, a gente vai poder entender por que elas surgiram em períodos diferentes da história como ferramentas, mas como é que elas podem ser usadas de forma útil e como elas podem ser rejeitadas. Vamos lá. Júnior, eu acho que é preciso fazer uma distinção antes dessa. A gente tem as disciplinas, teologia sistemática e teologia bíblica, como um fruto de um sistema de estudo acadêmico, como você mencionou, coisas que nascem na Idade Média. Anteriormente, quando a gente não tinha esse conceito de escola, como a gente obteve a partir da Idade Média, as escolas elas eram muito mais fluidas do que formais na maneira de estudar as coisas. Essas disciplinas, ninguém chamava teologia de sistemática ou bíblica, né? E eu acredito que, nesse sentido, a tentativa de interpretação que sempre foi feita dentro da extensão do período do registro da revelação, porque, por exemplo, a gente começa com o Pentateuco, eu acredito que é o primeiro bloco de escritos da Bíblia. O que os outros escritores bíblicos, depois do Pentateuco, fizeram? Eles fizeram teologia bíblica. Eles liam os primeiros escritos, eles interpretavam os primeiros escritos e eles aplicavam esses escritos à condição do momento em que eles estavam vivendo, óbvio, entendendo que eles também eram inspirados por Deus, em alguns casos recebiam revelação direta de Deus, né? E assim por diante. Então, o primeiro grande período de desenvolvimento da teologia no processo da revelação de Deus ao longo da história, ela era uma teologia mais bíblica do que sistemática.
Então, eu acredito que Paulo, usando os sistemas das teologias judaicas na qual ele cresceu, ele aprendeu, ele fazia uma interpretação, ele fazia uma teologia bíblica. Por exemplo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 é uma interpretação paulina da criação e da queda. Ele faz uma interpretação da criação e da queda, né? E aí ele faz o quê? Ele faz uma aplicação, porque ele faz no presente, né? Tais homens são por isso indesculpáveis. Ele está falando dos homens do passado e dos homens do seu tempo, naquele momento, né? Então, nesse sentido, nós tínhamos uma teologia que procurava um sistema, mas que lidava menos com as categorias lógicas que a gente vai desenvolver depois, ou serão desenvolvidas depois na teologia sistemática. Pelo menos é a minha percepção. Eu estou sujeito a correções. Vou aproveitar e cutucar. Aproveite. Então, se a Escritura está usando metodologia da teologia bíblica, Mauro, então ela é superior à sistemática? Isto é, a sistemática é uma maneira forçosa de organizar o conteúdo bíblico? Não. Por que eu digo não? Porque uma das grandes necessidades que nós temos é até de entender como é que os teólogos do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento. E a gente tem livros e livros aí tentando entender a hermenêutica deles, como eles usavam os textos do Antigo Testamento. E aí o que a gente faz? Para entender o que eles fizeram, nós precisamos sistematizar o processo. Então, nesse sentido, né, nós temos uma grande teologia, que eu não vou distinguir, então, entre teologia bíblica e sistemática, mas quando a gente chega num ponto da vida da igreja, da história da igreja, em que essa teologia se expande para muito além do judaísmo, ela vai agora para o Ocidente, ela se espalha no mundo. Os nossos estudiosos, os nossos divines, esses homens que Deus usou ao longo da história, falaram assim, gente, nós precisamos organizar o pensamento. É muito mais coisa do que a gente consegue organizar. Então, essa necessidade de organizar o pensamento é isso que a sistemática faz. E, nesse sentido, ela é uma grande bênção. Daqui a pouco eu dou uma ilustração, mas deixa o Leandro falar. Leandro, ajuda a gente com essa pergunta aí, de repente dando exemplo e explicando o que uma faz, o que a outra faz e como é que elas funcionam. Eu acho que a gente tem um exemplo interessante na história, que é o próprio exemplo de João Calvino, né, o reformador de Genebra. Bom, em geral, ele é visto como teólogo sistemático, né? Ele fez a grande obra de sistematização da reforma protestante do século XVI com a sua famosa Instituta da Religião, né, cristã. Onde nós vemos realmente ele seguir razoavelmente essas disciplinas, né, os seus 4 livros, livro 1, 2, 3, 4, e a gente vê ali uma organização parecida com a moderna que nós seguimos em teologia sistemática, da introdução até, digamos, ele vai até a eclesiologia a rigor, né, e trata pouquinho só, quase nada de escatologia, mas nós vemos essa organização. Só que aí você pergunta, como Calvino construiu as institutas? Ele fez de uma vez só. Ele sentou lá um dia, lá em Genebra, e disse, vou escrever né, uma grande obra de teologia sistemática. Não, a gente sabe que as primeiras edições das institutas eram bem pequenininhas, quase que um livro de bolso, né, bem pequena. Como que ele foi incorporando isso? Como que isso foi aumentando? Através do ministério pastoral dele, de pregação, né, contínua, exposição da palavra de Deus. Ele foi produzindo comentários dos livros bíblicos, comentou praticamente a Bíblia inteira, né? Poucos livros aí da Bíblia ficaram de fora, e a partir desse grande exercício, né, de interpretação, de exegese, que podemos chamar de teologia bíblica, né, ele enriqueceu muito mais a sua grande obra dogmática, né? Então, nós temos aqui, talvez, né, a forma mais interessante e simples, simplória, é verdade, de distinguir uma da outra. A teologia sistemática, ela se preocupa mais com o todo.
ela tenta ver a totalidade de um ensino, ela quer compreender o absoluto, o todo, né? O dogma, a doutrina completa. E para isso ela passeia por toda a Bíblia, evitando aquele famoso problema do texto-prova. Eu sei que muitas teologias sistemáticas ao longo da história se utilizaram dessa metodologia do texto-prova, não é uma boa teologia sistemática, ou seja, você já tem todo um sistema pronto e só vai buscar um texto lá para colocar como se fosse lá entre parênteses. Não, isso não é bom, isso é ruim, né? Mas é muito praticado, infelizmente. Mas a teologia sistemática, então, ela pode ser boa quando ela analisa a Bíblia como um todo com mais profundidade. Mas a preocupação dela é o todo. E a teologia bíblica, então, é aquela que vai nos detalhes. É aquela que mergulha nos detalhes de cada livro, de cada autor, de cada escritor. E não só as, entre aspas, teologias individuais, né? Mas, acima de tudo, o desenvolvimimento histórico da revelação, né? E uma vez alguém usou uma ilustração, eu gostei, né? No tempo de seminarista, às vezes não pensa muito e gosta, né? Eu gostei dessa ilustração. Ele falou assim, sabe qual é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática, ou teologia exegética bíblica e teologia dogmática e sistemática? Duas pessoas foram convidadas para analisar uma floresta. Vocês conhecem a ilustração. Duas pessoas foram convidadas para analisar uma floresta. Muito bem. E aí tinha que fazer um relatório lá dessa floresta. E aí um falou assim, o jeito mais fácil aqui é eu pegar um helicóptero e eu vou sobrevoar a floresta. E eu vou analisar do alto, né? E ele sobe lá no alto e analisa aquela floresta inteira e vê onde começa, onde termina, os rios, a altura das árvores, a inclinação, os planaltos, as montanhas. E ele tem uma noção interessante do todo. E aí ele diz, aqui está, então, eu compreendi a floresta, porque eu enxerguei o todo. Né? Bom, o outro disse, não, o jeito de compreender a floresta é entrar no meio dela, é se embrenhar nela. É atravessar os rios, é se afundar nos pântanos, é olhar árvore por árvore, galho por galho, folha por folha, né? E assim ele vai fazendo um relatório detalhado, né, da floresta inside, né, dentro da floresta. A pergunta fica, quem fez a melhor análise, né? Quem fez a melhor análise? Depende de o que você queria, qual era o relatório que você queria, né? Mas a verdade é que as duas análises se completam. Então, nós não podemos ficar só com o todo, mas também não podemos ficar só nos detalhes. Porque se nós nos perdermos nos detalhes e nos detalhes e detalhes e detalhes dos textos, no final a gente não enxerga a floresta. Tem outra história do elefante lá também, que eu deixo para os irmãos aí contarem. Eu achei mais piedosa a ilustração da floresta. Mauro, de repente você pode nos ajudar respondendo aquela pergunta do Celso que foi colocada um pouco antes aí, para quem quer estudar no Andrew Jumper, os nossos cursos de EAD de teologia bíblica e sistemática, tem uma ordem que seja útil? O que você sugere? Olha, não vou responder ainda não, Júnior, para ele ficar até o fim da live, porque senão ele vai sair para se inscrever, entendeu? Antes de responder a pergunta do Celso, deixa eu colocar aqui mais uma ilustração. B.B. Warfield tem uma ilustração interessante. Nenhuma ilustração é perfeita, nenhuma analogia cobre todos os aspectos, mas B.B. Warfield diz que a comparação seria a teologia bíblica, ela é como um recrutador. É aquele oficial do exército que vai e escolhe os cidadãos que vão ou que estão aptos para servir no exército. Mas não basta escolher o cidadão. O exército não é feito de um indivíduo, mas ele é feito de muitos indivíduos que precisam ser organizados em regimentos, batalhões, para formar o exército. Então, a teologia sistemática, ela consegue enxergar ou pegar os dados básicos do recrutador, esse aqui é apto, então se esse é apto, ele pode servir aqui, acolá, etc. Então você tem a figura do exército como um todo na teologia sistemática e você tem os indivíduos recrutados na teologia bíblica. Esse é o processo, esse é o caminho, é do menor para o maior. Leandro citou a questão
do texto prova, né? Isso não é só da sistemática, não, isso é de sermão de pastor também, né? O cara, ó, já fiz o sermão, só falta o texto, né? Então, isso não é incomum, esse é um problema que depende muito de quem está fazendo, né? A gente não julga nem toda sistemática e nem todo pregador por esse critério, obviamente. Agora, chegando na pergunta do nosso ouvinte, o fato é que eu costumo recomendar aos alunos que vêm para o Andrew Jumper estudar começarem pela teologia sistemática. Mas como? Você não é teólogo bíblico? Você devia puxar a sardinha, a brasa para a sua sardinha, ou a sardinha para a sua brasa, um dos dois, né? Mas eu acredito que quando uma pessoa não tem ainda uma estrutura teológica formada, a teologia sistemática ela se torna muito útil. Então, essa formação do conceito é uma pergunta que foi feita agora há pouco, aqui eu vi na nossa... ok, achei aqui, ó, da Célia Regina. A sistemática orienta o pensamento e a bíblica fundamenta? Vai lá, é a pergunta de $1 milhão. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É uma discussão antiga essa, porque, na verdade, a teologia ela precisa fluir da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, eu não faço teologia no vácuo, ou seja, eu já tenho uma teologia, né? E a nossa esperança sempre é exatamente que a Escritura vá moldando os meus pressupostos, mas como nós somos confessionais e nós temos uma teologia já estruturada, a gente pode começar da teologia sistemática e caminhar para uma boa teologia bíblica. Uma das perguntas históricas aí, né? Quem controla quem, né? E há um certo sentido no qual o nosso pensamento teológico prévio, ele orienta a nossa exegese. Não tem jeito. Aquilo que eu penso anteriormente, eu vou ler o texto, eu vou tender a interpretá-lo com uma inclinação. Essa é uma briga eterna aí entre calvinismo e arminianismo, não é? Mas você interpreta esse texto desse jeito, mas eu interpreto desse, e a gente vai brigando em cima de um texto e de outro, entendendo que, sistematicamente, nós enxergamos a escritura de uma perspectiva calvinista, reformada, pactual, etc. e tal, e a gente não tem dificuldade em identificar esses elementos que a teologia arminiana, por exemplo, tem grande dificuldade. Vou aproveitar a deixa do professor Mauro para a gente fazer uma propaganda aqui, não é? Ele colocou a sugestão que normalmente ele dá aos alunos de fazerem o curso de teologia sistemática antes de teologia bíblica. Ele está se referindo aos nossos cursos EAD, não é? Nós temos cursos EAD de várias áreas. Então, nós temos o privilégio de termos estudos em teologia sistemática, estudos em teologia bíblica, estudos em teologia aplicada, estudos em missiologia e estudos em exposição bíblica. Todos esses cursos são programas que duram 1 ano. Você faz 8 disciplinas no prazo de 1 ano e com 2 deles você recebe um belo certificado de especialista. Então nós queremos incentivar você a entrar lá no nosso site e a se matricular num desses cursos. Ouviu aí a dica do professor Mauro. Temos também, para os interessados em cursos de mestrado, né? Temos o processo seletivo dos cursos híbridos e dos cursos online até o dia 15 desse mês de setembro. Você tem as inscrições abertas, entre lá, veja o que precisa fazer para se inscrever, que tipo de documentação você tem que submeter. Nós queremos tê-lo como nosso aluno aqui no Andrew Jumper, então temos cursos de mestrado, temos especialização, temos o doutorado em ministério, todos esses cursos estão aí para serem aproveitados por você. Doutor Mauro, esqueci alguma coisa dessa propaganda que você possa me ajudar? Olha, você está top, viu? Então, no site você vai achar os banners ali, e aí tem o processo, a página do processo seletivo. Para cada um dos cursos, nós temos um edital
que vai falar, dar todos os detalhes para você, contar tudo direitinho, o que você pode esperar no curso. Então, vai lá. E aí, não esquece, né? Aproveita e se inscreve no canal que você vai receber mais informação. Então, o Dr. Mauro está querendo dizer que a gente tem que aproveitar para se inscrever no canal. Então, não se esqueça de se inscrever, tá certo? Para a gente poder aproveitar e tornar esse conteúdo cada vez mais visto pelo pessoal na internet. Pois bem, voltando para as nossas perguntas aqui, eu quero entrar então no fulcro dessa live, já que nós colocamos isso como tópico-chave. Existe um conflito entre teologia bíblica e sistemática? Quer dizer, se a pergunta da live é se a bíblica é mais importante que a sistemática, existe um conflito? E, por favor, ao responderem isso, vou pedir para o reverendo Leandro começar essa resposta. Explica um pouquinho, talvez, da origem dessa pergunta, porque para algumas pessoas, de fato, existe, para outros não existe, mas é um assunto discutido no meio teológico. Então, existe ou não existe um conflito entre essas duas, professor Leandro? Opa, microfone. Peraí, abriu o microfone aí. Agora sim, né? Isso. Claro que existe, tem uma briga lascada, né? Mundo afora aí, entre teólogos bíblicos e teólogos sistemáticos, né? Nós não compartilhamos muito desta briga, porque nós entendemos que há valor, há importância, né, para as duas áreas, é possível trabalhar bem. Mas, em geral, o problema está quando ambas, né, as áreas, extrapolam as suas metodologias, quando elas falham, né, na aplicação da sua própria metodologia. Por exemplo, quando a teologia sistemática aprisiona o texto ao seu conceito. Esse é o grande risco, né, da teologia, na minha opinião, né, é o grande problema da teologia sistemática. Quando nós já temos tão estabelecida, tão formulada a nossa hipótese, né, ou a nossa doutrina, que nós vamos apenas usar a Bíblia como texto prova. Mesmo que não seja o texto prova, só aquele lá do abrir parênteses e dizer Mateus 5, 22, ou, né, Êxodo 20, né, quando a gente vai talvez expor a passagem, mas a nossa exposição já está aprisionada pela nossa pré-concepção. E aí nós não permitimos que o texto fale algo diferente. Né? E aí, dá um exemplo para a gente, Leandro. É muito legal o que você está falando, mas dê um exemplo para ajudar o pessoal que nos ouve. Eu vou dar um exemplo, que aí a gente já acaba com a noite, né? Nós vamos ficar aqui o resto da noite discutindo isso aí. Veja, um exemplo que eu uso bastante na minha área de pesquisas, né? A gente tinha, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Fala, as almas dos decapitados, né? Que são vistas lá no céu. Bom, todas as correntes de teologia sistemática, sejam elas, né, de linha pré-milenista, ou amilenista, ou pós-milenistas, elas já têm uma concepção a respeito disso, do que significam, né, do que representam essas almas. E a tendência de todas essas correntes é ir ao texto com plena certeza, é apenas, né, validando a sua interpretação já feita, sem se permitir ouvir o texto no seu contexto, ouvir o texto no seu contexto. Então, quando a gente pega uma passagem como essa e analisa o texto no seu contexto, a gente percebe que todos os dogmas já estabelecidos, eles não satisfazem totalmente, né, o que a passagem expõe. Isso pode acontecer em qualquer outro texto bíblico, quando o sistema demanda que o texto obedeça ao sistema. O texto não pode ser obediente ao sistema necessariamente, o texto tem que ser livre, ele é o texto. Se ele vai, né, se encaixar com a minha teologia, amém. Se não, eu tenho que dizer, não 100%. Né? Temos que estudar mais. Eu ainda continuo achando que essa é a melhor interpretação, tal. Mas, né, a gente tem que ter um certo cuidado aqui para não dogmatizar. Né? Um ponto específico dessa passagem, só para fechar, é que os sistemas não analisam profundamente a expressão decapitados. Ok. Decapitados, né? E vão muito rapidamente, com muita sede ao pote,
para já encaixar, né, a figura dentro do sistema teológico, sistemático, escatológico estabelecido. Então, esse é o risco da teologia sistemática, né? Agora, o risco da teologia bíblica fica com o Mauro aí, expor. Eu já ouvi várias vezes críticas de uso do livro de Jó, por exemplo, para fundamentar doutrinas, ou outro tipo de literatura de sabedoria, ou literatura poética, alguma coisa. Você lembra de exemplos, talvez, de mau uso disso? Um de vocês dois. Aquela interpretação clássica, mais veterotestamentária, que o livro de Cantares está falando de Cristo e a igreja, né? As pessoas já têm essa concepção pronta e elas vão analisar o livro e vão tentar encaixar de todo jeito, né, o conteúdo do livro a essa concepção a priori. E pode ser que, em última instância, seja isso mesmo, mas é preciso fazer o percurso, né? É preciso fazer a análise inteira. Então, eu acho que o problema da teologia sistemática, frequentemente, é a pressa, porque ela lida com grandes conteúdos, né? Veja que as obras sistemáticas são monumentais. Veja o seu pai aí com os livros que ele já escreveu de teologia sistemática, né? Não há limite, né? Ou seja, são obras muito grandes. E se realmente nós formos tratar texto por texto como o texto merece, óbvio que a obra vai ficar maior ainda, mas nós não temos opção, né? Por isso, inclusive, mais recentemente, os teólogos sistemáticos eles pararam, né, de querer fazer a sistemática inteira e passaram a escolher partes e se dedicar a essas partes. É parecido com o sistema, veja, no passado também os comentaristas comentavam a Bíblia inteira. Daqui a pouco você percebe, não dá, né? Como é que eu vou comentar Jó e Efésios ao mesmo tempo, né? Então, eles vão para as suas áreas de expertise e se dedicam mais àquilo. E eu acho que a sistemática também precisa disso, porque ninguém consegue analisar todo o escopo da teologia sistemática com profundidade que ela merece e que os textos bíblicos exigem. E aí, por isso, as conclusões são muito apressadas, guiadas por formulações, né, pré-formuladas. Note, muitas vezes essas pré-formulações estão certas, não é uma questão de estar aqui querendo revolucionar, né, derrubar os dogmas, abaixar os dogmas, não é esse o ponto. Mas a questão apenas é que o texto bíblico merece tratamento completo sempre. E nem sempre nós temos condições de fazer isso. Ok. Professor Mauro, abra o seu microfone aí para a gente te ouvir. Eu vou começar num ponto que o Leandro citou, que é a respeito do papel de cada teologia. Eu não acredito que exista necessariamente um conflito entre teologia bíblica e sistemática. Existe, sim, um conflito entre teólogos nos dois campos, que gostam de debater sobre isso, e existe conflito na concepção da tarefa e metodologia de cada uma delas. Então, se eu puder fazer uma boa definição das duas e mantiver o método de maneira consciente dos pressupostos que eu estou usando, eu posso fazer tanto boa teologia bíblica quanto boa teologia sistemática. Tem um livrinho de D.A. Carson que é muito precioso, chamado Teologia Bíblica ou Sistemática, publicado pelas edições Vida Nova. E ele trabalha bastante dentro desse debate, eu uso bastante do material dele quando vou tratar das questões introdutórias da natureza e método da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é parte de um percurso para se chegar a uma teologia sistemática. Então, eu tenho as regras da hermenêutica, é onde eu vou discutir qual é a abordagem, vou fazer o texto bíblico. Eu tenho a exegese propriamente dita, que é quando eu começo a analisar as menores partes do texto, expandindo para
os contextos, expandindo para as perícopes, avaliando toda a questão literária de um texto, etc. Quando eu chego nesse ponto, eu começo a fazer teologia bíblica. Eu começo a trazer conclusões dentro desse processo. Essas conclusões, elas vão passando pelo filtro da área de expertise do Dr. Heber Júnior, que é a teologia histórica. E elas vão trazer, ou ela vai trazer, todo esse conjunto vai trazer resultados para a teologia sistemática propriamente dita. Então, agora, a gente faz isso de maneira acadêmica e didática? Sim. Então, você vai para o seminário, você vai estudar hermenêutica, exegese, aí você estuda língua, aí você estuda introdução, aí você vai estudar teologia bíblica, aí você vai estudar teologia histórica, aí você vai chegar na teologia sistemática. Eu cresci num ambiente que as pessoas falavam, não, o problema no seminário é que a gente tem muita teologia sistemática e não tem teologia bíblica. Isso não é verdade. Se eu pegar a teologia sistemática, eu tenho 8 disciplinas de teologia sistemática. Agora, se eu pegar a área bíblica, eu tenho muito mais disciplinas da área bíblica do que da teologia sistemática. Às vezes, o problema é que nós não temos coesão no ensino da área bíblica, então entram muitos professores na sala de aula, usam muitos diferentes textos bíblicos e os alunos acabam, textos base, né, textos para o desenvolvimento da disciplina, e os alunos podem, no final, terminar confusos. Então, esse é um cenário. O outro cenário é esse cenário das pessoas acharem assim, olha, a verdadeira teologia é a teologia bíblica. A teologia sistemática é muito perigosa. Eu já vi exatamente o contrário. Eu já vi um professor meu olhar para trás e olhar para o cenário e falar assim, olha, as heresias elas acabam entrando pela teologia bíblica, não pela teologia sistemática. Então, você vai ver sempre esse debate, que eu acho um debate relativamente infantil. Se nós tivermos o conjunto de categorias apropriado para entender o papel de cada uma. Vou dar um exemplo aqui. Há determinadas coisas que a Bíblia não responde. Há um dilema ético. Como é que eu vou falar sobre... Eu vou pegar um assunto bem quente, assim, sobre a propriedade de vacinas ou não vacinas baseados, que essa vacina, por exemplo, foi feita com partes de embriões e esses embriões foram fruto de aborto ou coisa dessa natureza. A clonagem humana ou clonagem de animais, isso é legítimo ou ilegítimo? Um cristão pode fazer isso ou não pode fazer isso? Gente, a teologia bíblica nunca vai responder essas perguntas. Ela não tem categorias de resposta para esse tipo de argumento, ou seja, a ética como um desenvolvimento da teologia sistemática só pode ter essas respostas contemporâneas a partir das categorias sistemáticas. Eu não tenho categorias bíblicas. Agora, eu vou buscar na Bíblia o quê? Eu vou buscar na Bíblia os princípios que vão me informar para que eu possa elaborar os conceitos que eu vou usar na teologia sistemática. Então, é uma retroalimentação constante. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto é o seguinte: quando você, Júnior, filho de um teólogo sistemático famosíssimo, certo? Quando você se assenta para estudar a Bíblia, o que você faz? Você fala assim, olha, estou lendo aqui Romanos, deixa eu usar hermenêutica agora. Aí eu só vou usar hermenêutica. Agora só vou fazer exegese. Agora só vou fazer teologia bíblica. Agora só vou usar categorias da teologia histórica. Ninguém faz isso. Você faz todas as coisas conjuntamente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu como pregador, eu bebo das profundas águas da teologia bíblica.
Mas se eu não tiver as minhas categorias da teologia sistemática para me orientar, eu vou falar bobagem. Então, eu preciso de todas as coisas juntas. Então, a natureza das duas disciplinas, uma de natureza pedagógica e outra de natureza histórica, elas estão somadas na prática. Eu não posso separar uma coisa da outra, ainda que eu precise distinguir para fazer o estudo. Esse é o meu ponto. Mauro, talvez você possa nos ajudar. Eu tenho percebido alguns dos nossos ouvintes aqui ainda são formados dentro do preconceito que está por trás da pergunta da nossa live, né? Se a teologia bíblica é mais importante, é superior à sistemática. Há muita gente que enxerga só as virtudes de uma e não as suas possíveis fraquezas ou quedas. Você poderia ilustrar, talvez o Leandro já ilustrou uma queda comum de teólogos sistemáticos, que é usar texto-prova. E o que seria um erro comum de teologia bíblica? De maus teólogos bíblicos. Um erro comum de teologia bíblica, Júnior, é não entender a natureza da disciplina e usar falsas categorias para estudá-la. Por exemplo, eu vou estudar... vamos lá, um texto muito comum, né? Eu vou pegar e vou estudar João 3,16. João 3,16 é o texto mais conhecido, provavelmente, da Bíblia para o evangelismo, etc. Né? Deus amou o mundo. E aí eu olho para esse texto e olho para a palavra amor, por exemplo, é uma tentativa exegética. A palavra que aparece aí é a palavra ágape, não é? E na palavra ágape eu encontro que Deus amou, então agapau, o cosmos, ok? Deus amou o cosmos. A conclusão, eu já ouvi isso dezenas de vezes, talvez centenas de vezes. Ágape é o amor de Deus. Essa é uma tentativa de uma conclusão bíblico-teológica. E aí eu não continuo lendo o texto. Logo abaixo diz assim, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ali é a mesma palavra ágape, ou seja, o homem é capaz de amar com esse amor ágape, mas ele não é exclusivo do amor de Deus. Existe muitas conclusões exegéticas precipitadas. São falaciosas. Que são falaciosas. Então, por exemplo, vou ler Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aí eu pego o verbo bará, que é o verbo criou, não é? E aí eu começo a colocar conceitos dentro do verbo que não são apropriados do verbo. É uma mistura de conceito que eu tiro de outros lugares da escritura. Então, eu já ouvi muita gente dizer bará significa ou implica na criação ex nihilo, na criação do nada. Mas quando eu vou fazer teologia bíblica e vou ler o texto, eu vou descobrir que isso não é verdade. Ou bará significa a criação imediata, no fiat, ou seja, sem qualquer outra matéria pré-existente, não é? Também não é verdade. O texto nega isso. Se você continuar lendo o próprio texto de Gênesis capítulo 1, você vai ver que essas coisas não são verdade. Isso significa que essa teologia da criação ex nihilo não é verdadeira? Não. Em outros lugares da Bíblia, eu tenho a criação ex nihilo. A ideia, o conceito da criação imediata também não é um conceito bíblico? É um conceito bíblico, mas não é tirado desse ponto ou desse lugar no texto bíblico. Mas algumas pessoas acreditam que estão fazendo teologia bíblica ao fazerem essas afirmações em cima de uma exegese falaciosa. Esse é um problema. Um outro problema, Júnior, é a falsa associação.
Eu dei um curso de teologia bíblica de 30 horas semana passada, presencial, e estou dando um curso de teologia bíblica agora online. Ao mesmo tempo, amanhã eu tenho aula com os meus alunos, né? E as discussões são ótimas, são fantásticas, porque eu comecei a fazer um desenvolvimento do conceito de pacto. Eu comecei no pacto, que é um pacto da criação, e fui desenvolvendo isso e mostrando consequências. A pergunta dos alunos é como eu vou saber que essa conexão que eu fiz não é falaciosa? Porque eu vou pegando pacto na Bíblia inteira e vou desenvolvendo uma teologia pactual simplesmente porque usou a palavra pacto aqui, é lá e acolá, né? Como é que eu repenso essas coisas? E aí, de novo, é uma questão de método e uma questão de natureza da disciplina. Quanto mais eu entendo, por exemplo, a natureza da revelação, e aí eu faço quase que uma lavagem cerebral com os alunos, né? A revelação é histórica, orgânica, progressiva e adaptável, vocês já ouviram isso, não é? A gente começa a entender que eu não posso pegar a palavra pacto em qualquer lugar e simplesmente dizer que é uma continuidade do pacto e assim por diante. Então, esses são alguns exemplos aí que a gente pode usar. Outro exemplo, se me permite, não sei se o meu som está ruim, né? Só para... às vezes a teologia bíblica, ela vai muito nos autores. E então passa a dissociar demais uns autores de outros. Por exemplo, a teologia de Paulo, a teologia de Lucas, a teologia de João, a teologia, né, de Romanos, a teologia de Gálatas. Até certo ponto a gente pode fazer isso. A gente pode dizer que existem ênfases teológicas individuais, aqui eu li nesse autor, naquele autor, nesse livro, naquele livro. Mas exagerar isso é perigoso, complicado e contraprodutivo, né? E tem sido feito muitas vezes, é onde nós vemos, então, as pessoas colocando a Bíblia contra ela mesma. Então é importante não esquecer do todo. Nós temos que fazer teologia bíblica, mas ela tem que ser canônica. Ela precisa ser uma teologia que leva em consideração a Bíblia como um todo também, e não apenas as ênfases individuais de alguns autores que, por mais importantes, corretas e até necessárias que sejam, não podem, né, ser colocadas numa posição de inimizade, né, contra os demais livros e autores bíblicos. É o que eu falei, né, sobre a questão de consistência metodológica, né? Então, existem diferentes metodologias para você abordar o texto bíblico e fazer teologia bíblica. Alguns autores propõem a exclusividade de um método sintético. Outros propõem a exclusividade de um método analítico. Esse é o problema que o Leandro está colocando aí. Então, eu vou ter que me limitar a uma teologia paulina, uma teologia petrina, uma teologia mateana e não sei o quê, né? E isso é uma recusa a usar o velho método gramático, histórico, sintático, literário da escritura, né? Ok, muito bom. Irmãos, vamos para a nossa última pergunta aqui e quero aproveitar para jogar essa possibilidade. Então, já que a gente está colocando a utilidade de ambas as áreas da teologia, não é? E respondendo de certa forma negativamente à pergunta da nossa live, dizendo que não é bom a gente colocar uma como mais importante do que a outra, mas como tendo funções distintas. Então a pergunta que eu jogo é possível fazer uma junção das duas? Uma teologia que seja bíblica e sistemática? Então, se não, está respondido, mas se sim, como fazê-lo? Vamos lá. É possível? Olha, eu entendo que totalmente não é possível. Sempre vai existir, né, uma ênfase mais no campo da teologia bíblica ou uma ênfase mais no campo da teologia sistemática. Então, porque, como foi dito aqui no começo, a questão não é a Bíblia nem a teologia em si, mas os teólogos, os teólogos. E os teólogos vão analisar a Bíblia ou de uma perspectiva mais exegética, bíblica, mais minuciosa, mais preocupada com os detalhes, com o desenvolvimento histórico, ou vão analisar uma perspectiva mais dogmática, uma perspectiva mais
do ponto de vista das doutrinas. Então, eu entendo que elas vão continuar existindo como disciplinas separadas, mas elas podem cooperar, meu ponto é esse, elas podem cooperar, e um teólogo mais bíblico, ele pode também se utilizar, né, de ferramentais sistemáticos e vice-versa. Elas podem se retroalimentar muito bem, de maneira que elas possam corrigir os, né, exageros, os defeitos umas das outras. E eu usei lá no começo o exemplo de João Calvino, e eu trago de novo aqui, eu acho que é um grande exemplo. Né? É alguém que escreve uma teologia dogmática, né, sistemáticas, institutas, mas a partir do seu trabalho minucioso de exposição bíblica, de escrever comentários bíblicos e, assim, produzir, né, uma teologia fundamentalmente bíblica. Eu acho que é um caminho interessante, já que nós estamos falando tanto em reforma, em ser reformados, né? Por que não seguir o grande exemplo aí, né, do maior teólogo da reforma, e talvez o maior teólogo de todos os tempos, né, João Calvino. Eu gosto muito de fazer teologia bíblico-sistemática, por assim dizer, partindo do texto. Então, analisando o texto, eu chego ali a um ensinamento daquele texto. Então, é uma doutrina dali. A partir disso, eu vou analisar esse ensinamento deduzido daquele texto, né, tanto no seu desenvolvimento histórico, né, na história da revelação, mas eu vou também fazer as comparações, né, desse texto nas suas várias... onde aparecerem assuntos semelhantes na Bíblia, evitando o risco aí das associações falsas, evidentemente. Eu entendo que assim é possível fazer uma teologia bíblico-sistemática, né? Mas não quer dizer que nós vamos eliminar as duas disciplinas como elas existem. Elas têm que continuar existindo da forma como elas existem. Elas são importantes, elas enriquecem, né, a enciclopédia teológica. Mas se eu posso fazer teologia, se eu fosse hoje, né, escrever uma teologia sistemática, eu faria desta maneira, né, seguindo a exposição dos textos, e a partir, então, da interpretação daquela passagem, eu vou correlacionando isso ao longo de todo o cânon, né, e também no seu progresso revelatório. Muito bom. Doutor Mauro. Ok. Júnior, na minha opinião, o melhor teólogo bíblico precisa ser um excelente teólogo sistemático. E os excelentes teólogos sistemáticos são aqueles que têm excelente teologia bíblica. A desvinculação dos dois das duas disciplinas torna-se extremamente perigosa. No ministério pastoral e na lide do dia a dia com o púlpito, eu acredito que o desenvolvimento de uma teologia bíblica por meio da exposição sistemática, olha só, né, sistemática, né, da exposição sistêmica das escrituras, eu vou conseguir formar uma boa teologia sistemática e bíblica na igreja, para o povo de Deus como um todo. Então, eu acho que as duas coisas não podem estar desvinculadas. O teólogo sistemático que despreza a teologia bíblica, ele vai se afastar com o tempo da escritura como um todo. E ele pode entrar naquela vibe do antigo escolasticismo que não reconhecia mais a Bíblia, mas reconhecia tão somente a discussão entre os autores que falavam da Bíblia. Então, eu acredito que as duas coisas precisam caminhar paralelamente, e a gente precisa ter o melhor das duas coisas. Eu aprendi teologia sistemática com um senhorzinho que me ensinou muitos conceitos, né? Seu pai foi meu primeiro professor de teologia sistemática e eu aprendi profundamente. Depois, e eu não tive uma teologia bíblica de
porte no seminário. Não tinha um professor que ensinasse uma teologia bíblica de porte naquela época. Não tinha material, não tinha livros de teologia bíblica no Brasil na década de 80. Hoje nós temos muito material bom nas duas áreas, mas eu confesso que eu descobri, quando eu fui estudar teologia bíblica, eu descobri um novo aspecto de como chegar naqueles pontos da teologia sistemática. Estudar a teologia bíblica para mim depois se tornou assim uma descoberta. Mas eu já estudo teologia bíblica há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. E o que acontece ensinando teologia bíblica e tentando desenvolver uma teologia bíblica é que você não para de descobrir. Essa é uma coisa fenomenal, porque você está trabalhando sempre direto com a fonte. Vocês dois estão aqui, vocês dois são expositores bíblicos, vocês sabem disso. Vocês sabem que domingo após domingo nós somos desafiados pelo texto da Escritura. E eu costumo dizer que o crente, ele não vai para o culto no domingo à noite ou no domingo de manhã com o livro do Berkoff debaixo do braço, ele não vai com a confissão de fé debaixo do braço, mas ele vai com a Bíblia. E ali, então, ele faz as descobertas bíblicas que o levam a essa fantástica estrutura teológica que hoje nós conhecemos. Termino essa resposta apontando para o livro de Michael Horton, a mais recente teologia bíblica. Eu tenho certeza que alguém vai colocar aí no chat, porque eu não estou lembrado do nome agora. A teologia publicada pela Cultura Cristã, na qual ele faz uma tentativa, assim, de pegar uma teologia pactual para desenvolver uma teologia sistemática. Então, essa é uma coisa muito bacana. Quanto mais próximas, melhor. Muito bom. Ok, meus queridos, estamos chegando ao final dessa nossa live e eu quero aproveitar e dizer a vocês que temos muitas outras lives ao longo desses últimos 2 anos que tratam de temas diferentes e por isso quero convidá-los a aproveitarem e olharem para o acervo que a gente tem, não é? Ao longo desses 2 anos de temas diversos e certamente você pode ser enriquecido por uma dessas lives anteriores, se você já não assistiu. Gostaria então de dar a oportunidade para os nossos 2 professores se despedirem e a gente então, com isso, encerrará essa nossa live desta noite. Abre o microfone aí, Leandro, por favor. Não funciona mesmo, né? Tá comprovado. É a idade. Tá comprovado que se não ligar o microfone não funciona, né? Coisa séria essa tecnologia. Bom, agradecer mais uma vez aos irmãos por podermos participar juntos dessa live nessa noite, com vários amigos, irmãos aí pelo Brasil todo, né? Também nos acompanhando. E dizer que nós temos que continuar, né, fazendo tanto teologia bíblica quanto teologia sistemática, porque ainda é muito pouco que é feito, né? Nós precisamos fazer mais, trabalhar mais, e as pessoas estão se interessando cada vez mais também por isso tudo, né? E, acima de tudo, seja de uma análise bíblica ou sistemática, o importante é que seja uma teologia para a glória de Deus e não dos homens, né? E uma teologia prática, ou seja, que leva as pessoas a uma vida de serviço, dedicação, comunhão, santidade e louvor, né? Então, a nossa busca não é apenas por uma disciplina acadêmica, mas, acima de tudo, por trazer a Bíblia o mais clara possível às pessoas, para que elas possam compreender e viver. Amém. Muito bom. Nesse mesmo caminho, né? Quando eu introduzo os objetivos da disciplina de teologia bíblica, que eu literalmente peguei lá os do meu mestre Van Groningen, indico os livros de Van Groningen aplicados aí na teologia bíblica. O último objetivo, entender a natureza, a função da disciplina, etc., tal. O último objetivo da disciplina é entender como nós operamos como agentes do reino
de Deus. E essa foi a grande descoberta que eu fiz ao estudar teologia bíblica. Ao estudar teologia bíblica, eu não me senti como um mero espectador da teologia, mas eu me senti como alguém que opera dentro da história da redenção. E ao operar dentro da história da redenção, eu me torno agente debaixo da perfeita mão, orientação, vontade de Cristo. E isso, para mim, é o que coloca fogo no meu coração, de fato, para ensinar teologia bíblica. Eu sempre começo o culto na igreja lembrando os irmãos que a história da redenção não acabou. Cristo consumou a obra dele de maneira perfeita, fez tudo o que ele precisava fazer. Mas eu fui salvo esses dias aí. E tem muito mais gente para ser salva. A história da redenção continua a acontecer. E você é um agente nessa história. Teologia bíblica vai te ajudar muito a entender esse aspecto. Muito bom. Eu quero aproveitar o gancho dos professores e a dica do professor Mauro Meister para dizer que a teologia sistemática do Michael Horton, que chama-se Doutrinas da Fé Cristã, ela tem como introdução uma temática muito legal que tenta juntar essas duas áreas da teologia que nós discutimos nesta noite. Ele fala como a história, o drama, deve gerar uma sistematização, que ele chama de doutrina, e isso deve produzir discipulado na igreja cristã para a doxologia, isto é, para a honra e para a glória do Senhor, como o professor Leandro Lima colocou ali. Então veja que bonito a gente lembrar dessas 4 palavras, não é? Drama, que é a história, produzindo doutrina, que gera discipulado, para doxologia, para a glória do Senhor Deus. Então, 3Ds. Faço 4Ds. 4Ds. Drama, Verdade. doutrina, discipulado, doxologia. Para a gente guardar bem aí a junção e a necessidade de teologia bíblica, sistemática, que seja prática do jeito que o professor Leandro falou, gerando discipulado e louvor ao Senhor. Tá certo? Meus irmãos, dê uma boa noite de vocês e nós encerraremos essa live. Boa noite, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Uma alegria ter estado com vocês, que nos acompanharam até agora, que Deus os guarde, dê um descanso gostoso e um dia amanhã na presença do Senhor. Quarta-feira, Júnior, tem o quê? É a nossa devocional. Devocional do Jumper, 9 horas da manhã, acompanhem no canal, tá bom? Isso aí. Foi um prazer, muito obrigado, professores Mauro e Leandro. Deus abençoe vocês, continuem ensinando boa teologia bíblica, boa teologia sistemática, sempre quando estiverem em sala de aula. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, Deus abençoe, tenham uma boa noite e até quarta-feira, se Deus quiser.